O Saitama é um personagem muito forte, isso é realmente indiscutível. Porém, quando nós pegamos para analisar a ficção inteira no geral, ele seria humilhado por centenas e centenas de personagens, que nem precisariam usar nem metade do seu poder. Portanto, nesse vídeo aqui, nós vamos falar de alguns personagens que fariam o Saitama de boneca. Além do Goku, é claro, todos nós sabemos que o Goku sola o careca de capa. Não precisamos nem destacar uma parte inteira do vídeo só para falar mais do óbvio. Portanto, se você curte esse tipo de vídeo, já vai se inscrevendo aí no canal. Também deixando o seu like, que nesse canal ainda teremos muitos vídeos assim. E manda também para aquele seu amigo que sempre acha que o Saitama é invencível. Mas sem mais enrolação, vamos lá para essa lista. Hito. Bem, já sabemos que não seria essencial o Goku instinto superior para derrotar o Saitama. Por feitos, ele no início de Dragon Ball Super já faria isso. Portanto, um personagem como o Hito, que deu trabalho pro Goku, Super Saiyajin Blue com Kaioken aumentado 20 vezes, isso no anime, né, e ainda o matou mais tarde, logicamente faria o mesmo, só que com uma facilidade ainda maior contra o Saitama, que nada poderia fazer contra o imenso poder e técnicas assassinas do Hito, e muito menos saberia como lidar com o salto temporal, e outras habilidades do Hito, como a gaiola temporal. Bem, não que fosse preciso apelar para isso, né? O Saitama não é o Jiren. Eu só precisava acertar um único golpe. Este golpe irá manter você preso dentro de uma gaiola temporal. Giorno. Giorno é um personagem extremamente poderoso de Jojo. Dentre suas habilidades, ele tem a manipulação e negação de casualidade, e com isso ele pode anular toda e qualquer ação contra ele com um retorno ao zero. E o retorno ao zero prende quem é afetado por ele num loop infinito de mortes. Embora o Saitama seja alguém muito forte, que está sempre evoluindo em suas batalhas, ele não seria o vencedor desse embate. O Motoqueiro Fantasma. Aqui temos um personagem extremamente subestimado pelas pessoas, que acham que ele é só o olhar da penitência. Mas vou falar alguns feitos aqui, para ficar na cabeça das pessoas. Ele já foi capaz de derrotar todos os Vingadores com extrema facilidade. Em todos os seus embates contra o Thor, ele saiu como vitorioso. E se você viu o nosso vídeo sobre personagens que solam o Goku, sabe como o Thor é poderoso. O próprio Doutor Estranho também afirmou que a mera existência do Motoqueiro Fantasma ameaça todos os planos mortais e imortais. E também em Hulk contra o Mundo, o próprio Doutor Estranho afirmou que o Motoqueiro poderia derrotar o Golias Esmeralda sem muitas dificuldades, algo que nem o Sentry havia sido capaz de fazer, sem contar suas diversas vitórias contra o Mephisto, né? Definitivamente, o Saitama não teria chances. Homem de Ferro. Você pensa que é Chris Bumstead? C-Bum? Calma, não estou falando aqui do Homem de Ferro com a sua armadura construída à base de sucata em uma caverna. Mas quem acompanha as HQs sabe o quanto suas armaduras podem ser poderosas. Ele em certa vez se igualou em uma luta contra o Mandarim, que estava com os poderes elevados com a energia de estrelas e galáxias. Uma das armaduras mais simples, se é que podemos dizer assim, do Stark, foi capaz de gerar 1/3 da energia necessária para alimentar o Galactus. Isso porque eu ainda poderia falar da sua armadura, capaz de peitar os Dark Celestiais. Aí você pode dizer, ah, mas essa armadura aí não foi ele quem construiu. Ainda assim não deixa de ser dele, a qual ele poderia para derrotar o Saitama com um tapa, ou com um dedo mindinho literalmente. Dentre todo o guarda-roupa do Stark, ele poderia ficar à vontade, entre diversas armaduras, para escolher uma para solar o careca de capa. Lich, de Hora de Aventura. Já prevejo aqui pessoas falando, ah, mas ele perdeu para um adolescente. Eu sinceramente não tanco que muitas pessoas não conseguiram compreender que nesses momentos ele estava totalmente enfraquecido. O seu auge é em sua forma primordial, na qual existiu antes do tempo, espaço e da própria não existência. E é essa forma aqui que eu estou considerando. Em sua primeira vinda ao planeta Terra, o Lich veio na forma de um cometa catalisador, sendo que um mais fraco que o Lich afirmou poder tornar o fim um com o início e o final do universo, o que significa que ele fundiria ele ao próprio espaço e tempo, sem contar que o Lich coloca medo no próprio Mord,
que possui poder para destruir planos infinitos, que são os mundos dos mortos no caso. Isso está mais explicado no vídeo lá em que personagens solam Goku. Está aqui no canal, vou deixar também nos cards se você quiser ver depois. Nessa luta aqui, o Lich solaria só na presença basicamente. Vamos navegar até que toda a luz seja extinta. Você é forte, garoto. Mas eu estou além da sua força. Eu sou o fim. Bill Cipher. Esse aqui é a apelação. Tem um vídeo aqui no canal explicando totalmente o nível de poder dele. Irei deixar nos cards também. Mas para resumir um pouco, ao obter um corpo físico, Bill estava gerando um nível de estranheza tão grande que nem mesmo a própria fábrica de existência, que é composta por 11 dimensões geométricas, conseguiria suportar a presença dele. Isso de acordo com o próprio bebê do tempo. Se sua bagunça nessa dimensão continuar, você pode rasgar o tecido da existência. Bill afirmou que iria reescrever todas as leis da física e alterar o funcionamento do universo, sem contar as suas habilidades, como o total controle do espaço-tempo, realidade, matéria, entre muitas outras, onde ele poderia literalmente transformar o Saitama em uma boneca de pano. Bob Esponja. Aqui nós entramos em um nível de Toon Force, em um nível muito apelão, se é que podemos dizer. Bob demonstrou conseguir criar e destruir sonhos que demonstravam ser reais e interativos, além desses sonhos serem capazes de abrigarem diversas estrelas. Ele também pode destruir o seu próprio cérebro, que é capaz de abrigar uma dimensão de bolso com um sol e várias estrelas dentro dele. Ele também, certa vez, capaz de criar uma dimensão de bolso dentro da cozinha do Siri Cascudo, sendo que essa dimensão possuía 3 galáxias dentro dela. E sem contar um feito que muitas pessoas aqui devem conhecer, na qual, com uma linha, ele foi capaz de apagar o universo, sendo que é possível ele ter apagado o espaço-tempo, já que ele desintegrou o suposto fundo preto que estava atrás do universo. Em questão de força bruta, ele tinha força suficiente para mandar um bife de hambúrguer para fora da realidade. Certamente o Bob Esponja venceria o Saitama, mas não só ele, como também levaria o verso inteiro de brinde. Hal Jordan, Lanterna Verde. Hal, certa vez, foi capaz de abrir o peito de Krona. Estava com 7 entidades do espectro emocional dentro dele. Foi capaz de vencer Zod, que estava debaixo dos 2 sóis amarelos. Para quem conhece os kryptonianos, sabe que o sol amarelo é que dá poder para eles. 2 sóis amarelos dava mais poder ainda para o Zod. Ele certa vez também foi capaz de dobrar a realidade com um soco. Sem contar todas as vezes também que ele foi capaz de peitar Hal para lá e personagens nível Superman. Certamente o Saitama seria totalmente humilhado caso tivesse que enfrentar o Hal. Portanto, chegamos ao final da nossa lista. Ela poderia ser bem maior, é claro, mas se vocês quiserem eu posso fazer uma parte 2, é só dizer aí nos comentários. Até porque devemos deixar algo claro aqui, essa lista se baseia no Saitama atual, o mangá ainda não acabou, e conforme ele for avançando, pode ser que essa lista torne-se desatualizada. Quero também dizer que eu não odeio o Saitama, pelo contrário, adoro o personagem. Toda fala aqui que possa ter menosprezado ele, se é que podemos dizer assim, foi apenas na zoeira, assim como eu também fiz com o Goku no outro vídeo, que inclusive já falei que eu vou deixar aqui nos cards ou na tela final aí. Portanto eu vou ficando por aqui pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!